difícil, eu ajudei a resolver. Ela falou assim: padre, quanto que eu te devo? A sua felicidade. Eu falei: o quê? Ela falou: não, estou devendo demais da conta. É só ser feliz, eu estou pago. Dois olhares se cruzaram. Que bonito foi aquele amor. 1 milhão de anjos Estava do lado. A mãe dele chegou. Foi chegando certa hora e falou assim para ele, para ela, né, para moça, para nora: escuta, você quer fazer janta? Pode, eu fico aqui com ele. A nora falou assim: então vai a senhora fazer janta que eu fico com ele. Ela falou assim: mas eu sou mãe dele. A nora soltou uma bem boa, né? Falou assim: a senhora foi mãe por acaso, eu sou esposa por escolha. Vai fazer janta que eu fico aqui. Ai, ciranda, cirandinha, vamos todos namorar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Ai, ciranda, cirandinha, Nós não vamos dar sermão em ninguém, não vamos supor aqui, moralista, tá? Nós vamos colocar a sexualidade do jeito que Deus quer. Vai ficar. Eu morri na minha vida para que o Walter fosse feliz. ai, que bonito quando a juventude se apaixona. E mais bonito quando ela acredita que foi Deus quem fez. É Deus quem faz o sol brilhar. É Deus quem faz a flor nascer. É Deus quem faz um grande amor Felicidade se constrói muitas vezes com sacrifício. Ciranda, cirandinha, vamos todos namorar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Ai, ciranda, cirandinha, vamos todos namorar. E o anel não é de vidro e nunca mais vai se quebrar. Este mundo mais bonito vai ficar. Esse mundo mais bonito vai ficar. Este mundo mais bonito vai ficar. Porque estão aqui, estão procurando, porque o ser humano é jovem perdido. Vocês estão mais ou menos adolescentes ainda, né? Porque a adolescência vai até 21 anos. O adolescente é assim, né? Tem uma gama de interrogações, pouquíssimas respostas e muita angústia. Tem que procurar. Quem procura, acha. Se não procura, não acha. Então agora nós vamos falar um pouquinho do namoro. O que é, o que significa, o que acontece. Mas antes de começar a segunda conversa, a segunda palestra, eu gostaria que alguém falasse alguma coisa. Não pergunta, eu não vou responder, não tem tempo. Mas aquilo assim que acrescentou na sua cabeça hoje. Você aumentou a fé, aumentou a inteligência, conhecimento, aquilo que mexeu com a tua cabeça, sem falar dos teus pecados, não precisa falar público. Então vamos lá, alguém quer falar? Aquilo que você aprendeu hoje, assim, que brilhou na tua cabeça? Ou nada? Vocês estão mais para coruja do que para papagaio, né? Presta atenção, mas não fala nada. Conhecimento. Que mais? Clareza das coisas. Graças a Deus. Acertei muito uma. Que mais? Hein? O autocontrole. O Cristo na cruz não perdeu o juízo. Que mais? Que mais? O amor constitutivo. É triste, hein? Se errar ali, e eu falo para os gestantes, eles fizeram o gestante. É mais ou menos assim, né?
a mulher fez um bolo muito gostoso. Depois as mulheres têm essas manias de enfeitar muito e põe que chantilly em cima. Mas é fácil, a gente pega uma espátula, tira o chantilly, deixa no canto e come o bolo. Agora, se ela colocou areia na massa do bolo, e aí, como é que faz? Vai tirar, hein? Então, é o amor constitutivo. Quando está fazendo nenê, está na barriga da mãe, e ele focalizou muito bem, estamos grávidos. Essa é a grande novidade da pastoral do gestante, nós vamos falar quando vocês estiverem lá. Que o homem tem que assumir a gravidez, porque o filho dele não é bicho. Mas vocês vão falar lá. E se erra ali, o amor durante os 9 meses, é colocar areia no bolo, para tirar, dá o que fazer. O que mais? Tentar perdoar o inimigo, rezando, não fazendo maldade. Reza por ele, fica livre dele e dorme sossegado, e está resolvido o problema. Então tá bom, agora vamos ao namoro. Eu fui ver Mas antes de falar do namoro, nós vamos ver o documento do Papa sobre o namoro. Esse documento foi o Papa que fez com a equipe dele. O título é Preparação para o Sacramento do Matrimônio. Mas aqui dentro ele colocou uma expressão que eu gostei mais: preparação remota, próxima e imediata. Quer dizer, esse remota que é o de vocês hoje. Remota quer dizer lá longe, antes de ficar noivo, porque nós temos o curso de noivo. Hoje à tarde eu vou lá. Nós estamos tendo hoje lá no São Benedito curso para noivos. Isso já é imediato. Agora vocês não, aqui bem antes de ficar noivo é o remoto. E o Papa fala que devia começar lá pelos 10, 12 anos. Não falando de namoro, mas falando das coisas do casamento. Como fidelidade, verdadeiro, ser sincero, aquilo que o casamento exige, começar falando desde pequeno. E depois vem vocês que já estão mais ou menos namorando, né? E depois o noivo. Então vamos ver o que ele fala aqui, alguma coisa, para depois a gente entrar no... Tanto mais que nas igrejas particulares, diocese, por parte do povo da vida e pela vida, necessita decisivamente a responsabilidade da família e a preparação para o casamento. As linhas que emergem constituem o itinerário para a preparação remota para o casamento. É a primeira vez que a igreja fala claro sobre o assunto. É uma coisa estranha. A igreja magistério que a gente fala é o Papa, o Bispo e o Padre, né? O magistério, a hierarquia. O magistério da igreja deixou a família um pouco por conta da própria família e não deu certo. Esse Papa, João Paulo II, assumiu um pouco mais e agora nós assumimos. O curso de noivos no Brasil tem 32 anos. É muito pouco. Namorados tem em São José, que eu comecei e o outro padre continuou. Que eu sei é só. Na nossa diocese. Na diocese de Jales também tem um grupo lá. Que já faz tempo que começou. Aqui em São João, logo que eu cheguei há 10 anos, nós começamos, mas acabou. Agora revitalizou. Vamos ver se agora vai para frente. Essa preparação remota. Mas falando do namoro, eu fui ver no dicionário, na enciclopédia, fala de namoro só assim, menino e menina, moço e moça. Mas a palavra namoro, ela é mais ampla. O sentido de namorar é observar para adquirir. Eu estou namorando aquela casa faz tempo. Quer dizer, que eu estou vendo para ver se ela me serve, o dono vai vender. A hora que ele falar, eu compro. E namorar é essa observação, esse interesse por uma coisa que você quer adquirir. O namoro humano já não é adquirir, não é bem comprar, mas conquistar. Aí que está, difícil, a conquista. E eu vou falar um pouquinho da história, porque a história sempre é uma grande mestra. A humanidade evolui, e às vezes involui também, mas evolui. Eu me lembro do meu avô contar,
do tempo dele, deve ser uns 200 anos atrás, porque ele morreu com 84, né? Já faz quase 50 que morreu. Então, lá para trás, namoro era assim. Em primeiro lugar, a mulher era escrava. E o homem que mandava tudo. Se não for pela história, vocês nem vão entender isso. Só lendo. Porque vocês nem podem imaginar um negócio desse. Então, como é que namorava? O moço ia conversar com o pai da moça. E o pai da moça mandava a moça ir lá no chiqueiro tocar os porcos. E o moço falava que ia comprar porco. Mas eu olhava nela. Ele nem via que porco passou. Eu olhando na moça. Depois falava com o pai que serve. E o pai falava, eu já sei o que serve. Não é que ele comprou porco, ele viu a moça e gostou dela, então serve. Marcava o casamento e casava. Um irmão do meu avô, e eu conheci esse, eu era bem pequenininho quando ele morreu, já estava velho, mas eu não conheci. Ele casou assim, ele estava na roça, capinando, né? Eu falo da roça onde eu morei, mas na cidade era mais ou menos a mesma coisa. O costume era o mesmo. Ele estava na roça, capinando lá. O pai da moça com o pai dele foram lá. E chegou e falou, Joaquim, você vai casar com a Lídia. Guardei até os nomes até hoje, que eu achei tão assustado aquilo. Vai casar com a Lídia. Tá bom. Continuou capinando. No fim da semana, no sábado, foi lá encontrar e casaram. E viveram juntos. Ele criou 3 filhos. Viveu junto uns 10 ou 12 anos. Ela ficou lelé da cabeça. Viveu mais uns 20 anos ela doida. E ele fiel. Ela morreu. Ele não se casou outra vez. Criou um filho e 2 filhas. Morreu velho assim. Ele criou as 2 filhas, o filho. Um deles, o filho mais velho, o filho dele fez boda de ouro agora. Filho dele. Casado. Tranquilo. Quer dizer, o namoro era assim. Era arranjado pela família. A mulher não tinha muita vez. E a mulher, o que fazer? Casou, tem que carregar a cruz. Chamava o marido de cruz, mas que ela levava até o fim. Carregar a cruz, minha filha, tem que ir até o fim. Conheci uma que se casou com 12 anos. E ele com 17. Ela teve 12 filhos. Morreram 2, ficaram 10. Ficou viúva com 38 anos. Com 38 anos estava viúva. Com aquele monte de filho. E viveu até... Porque era um filho por ano. Teve uma que teve 2 filhos num ano. 11 meses diferentes. Quando fez 2 meses, uma estava grávida, mais 9. Dentro de um ano, 2 filhos. Ficou viúva, criou os filhos todos. Morreu com 73 anos. E os filhos todos criados. Ela casou, não é brincadeira não, tem que levar, não é brinquedo não, é assim que a minha falava lá. Para dar os exemplos, a minha mãe e meu pai já foram um pouco diferentes. Meu pai namorou uns 2 anos, se casou. Meu pai era descendente português, assim, uma descendência bem longe, mas era. E a minha mãe, filha de italiano. Então, bem diferente o jeitão do outro. Minha mãe se casou e foi morar com a sogra. É outra coisa que eu costumava muito. Morar na casa que eu conheci aqui em São José, já bem mais perto do tempo. 3 noras morando com a sogra em casa. Que beleza, hein? Beleza. Mas minha mãe não tinha isso, era só ela, de nora morando em casa. Minha avó faleceu, eu tinha 1 ano e 2 meses, nem conheci. Minha mãe assumiu a casa toda. Meu pai, meu avô, mais 9 cunhados. Que meu pai era o mais velho, eu tinha mais 9. O caçula era mais novo que eu. Meu tio, caçula. Ficou padre também, morreu há pouco tempo. Morreu padre. Ele era mais novo que eu. Mamou na minha mãe. Até o leite ele roubou, danadinho. Não, foi minha mãe que deu. Não roubou, não. Minha mãe dava uma para mim e para ele. Cuidava da casa. Meu avô morou 32 anos conosco. Morreu na minha casa, no colo da minha mãe, com 86 anos. Ele ficou viúvo, também não arranjou outra mulher. Cuidou da fazenda. E meu pai com ele. E criou tudo. Minha mãe foi casando aqueles cunhados todos, ia casando, as cunhadas, saindo. Ficou meu avô e um cunhado dela, um tio meu, solteirão, dentro de casa. E minha mãe cuidou de tudo aquilo. E naquele tempo tinha que fazer tudo, não tinha empregada não.
era assim, casou, legal. Tem que levar para frente. Não tem que ser negócio assim que eu tenho na minha vida, porque... Não, casava para casar e para fazer a vida. Depois a coisa mudou. Começou a mudar na década de 50, segundo os sociólogos que eu li. O que começou a mudar? A psicologia também ajudou muito, os direitos da mulher. Aí começou aquela história do Dia das Mães, né? Uma senhora dos Estados Unidos que colocou. Depois entrou a cultura hippie, entrou a mini saia, anticoncepcional, televisão. A televisão entrou e a mulher saiu. Foi a desgraça da humanidade. Os filhos ficam tudo perdido. E foi mudando a mentalidade. A igreja fez o concílio. O concílio também mudou um pouco, porque na igreja era assim: o casal se casava para ter filho. A missão. Aí no concílio que a igreja fez uma revisão e falou: não, o casal se casa para viver casado. 3 pessoas distintas e um Deus. 2 pessoas distintas e um só coração. E filho é uma decorrência. Claro que tem que estar disposto a ter filho, mas aí já mudou um pouco a ideia. Não que mudou a doutrina, é que a doutrina já existia, mas captaram só um pouco. Porque a Bíblia é revelação de Deus, isso é bom vocês entenderem. Religião se faz de princípios revelados. E a ciência busca compreender a doutrina. É princípio revelado. Você tem que perdoar 70 vezes 7. Ponto final. Agora, como fazer isso? Aí vai. Entra a sociologia, a psicologia, a neurologia. Aí nós vamos estudar o ser humano. O ser humano foi muito pouco estudado. É o ilustre desconhecido do universo. Você não se entende. Desde Sócrates, 290 anos antes de Cristo, que ele já falava assim: para ser feliz é preciso se conhecer. Conheça até a ti mesmo. Como? Até você se conhecer. Aí entrou Freud, que nasceu em 1856. A psicologia entrou para o Brasil em 1903. Quer dizer, muito recente. A psicologia ajuda muito no autoconhecimento. Foi aí que o Papa escreveu a importância da preparação. Quer dizer, voltando na história, era um masculino com o feminino. O homem olhou para a mulher, a mulher olhou para o homem. Até tinha uma musiquinha: eu olhei, você olhou, nós olhamos juntos, nós se gostamos, nós se casemos. Pronto, é a musiquinha. Esse era o jeitão. Teve uma época que se casava muito entre parentes, família. E eu ainda conhecido, do meu tempo isso, não sou tão passado assim. Falava assim: é bom casar com parente para não dividir a riqueza. Meu pai é fazendeiro, o pai dela é fazendeiro. Meu pai é irmão do pai dela. Vou casar com a minha prima porque a fazenda é nossa. Só que eles descobriram que para não dividir a herança somava a tara. Tara aqui não é tara sexual, é doença. Porque casando entre parentes, o índice, a possibilidade de doença é muito maior. Não quer dizer que todos que casam com primo tem filho doente, não, mas a possibilidade é muito maior. E eu conheço uma família que um não é parente do outro, tem 8 filhos, 5 débeis mentais, só 3 normais, e não são parentes. E tem um outro casal que são primos, as mães são irmãs, tem 2 filhos normais. Então não quer dizer que casou com parente tem filho anormal, mas a possibilidade, isso é medicina, não é da igreja isso. A medicina afirma que a possibilidade de nascer doente é muito maior. Eu tenho um tio que se casou com a prima dele, né? Os pais eram irmãos. Ele teve 3 filhos. Uma é cega, o outro não escuta de um ouvido, cabecinha curta, e a outra nem criou, morreu antes. Quer dizer, deu zebra. Mas casavam muito entre parentes, ou a família de português, a família de italiano. E no Brasil também tinha uma série de raças. O branco não se casava com negro de jeito nenhum, porque negro era escravo. Então, quando se casava com negro, era um fuá. Mesmo para casar com o italiano. Quando minha mãe se casou com meu pai, a parentela do meu pai não queria, porque ela é descendente de italiano. Então tinha os preconceitos. E nem sabia que depois quem ia cuidar de tudo era a italianinha. Mas enfim, né? São coisas da história. Com o espanhol, não queria que se casasse.
E assim, japonês então, de jeito nenhum, porque é uma raça muito diferente. Então a história é triste. Hoje vocês estão num quase paraíso, porque hoje no Brasil acabaram esses preconceitos, de modo geral. Casa com italiano, com espanhol, com japonês, com negro, não tem mais problema, quase, pelo menos assim é aceito, né? Algum ou outro que ainda ranheta. Nós temos que quebrar tudo isso. Na minha família tem a minha tetra, patrão de treta, não sei como é que fala isso, né? Era índia, pega laço, quase negra. E a nossa família de vez em quando sai um moreninho. Eu tenho um irmão que é bem moreninho, assim, mais moreno que eu. Puxou a tal mangá, que chamava, né? Porque era uma índia, quase negra, pega laço. E esse velho português lá casou com ela e veio, e eu sou descendente dela, né? De vez em quando sai um assim, mais trigueiro. Então, isso foi um drama que vocês não calculam. O drama que aconteceu nas famílias por causa desses namoros assim, com raças diferentes, cor diferente e assim por diante. Mas como é que fazia isso? Tinha que namorar o pessoalzinho da vila, não tinha muita gente, não tinha escolha, né? Tinha que casar com um daqueles lá. Quando eu cheguei em São José, me falaram isso: padre, aqui não pode falar mal dos outros, que é tudo parente. Falei, mas eu não vim falar mal dos outros também, né? Porque as famílias iam se casando. Lá tem a família Minucci, que é muito grande, do padre Caetano. Tem a família Bortotti, a família Fernandes, aquelas famílias todas assim, e eram casados com parente. Não é parente não, com gente conhecida, porque é aquele grupinho ali. Depois que os moços e as moças começaram a sair para estudar fora, então começaram a arranjar namorados mais distantes, de outra cidade. Era muito difícil isso. Mas os moços iam em outra cidade, a gente ia em outra cidade, dançar baile. Arranjava uma namorada lá, e agora vai enguiçar tudo, porque para ir lá não tem condução, não tem telefone, então é melhor largar aquela lá e casar com essa daqui. E eu casando por ali, né? Fica mais fácil. Hoje vocês têm telefone, vocês têm carro, vocês têm muito jeito de comunicar, naquele tempo não tinha. Então era tudo diferente, muito diferente. E essa mudança é muito rápida, porque começou, Teilhard de Chardin chama de complexificação. Você descobre um ponto, outro ponto, aquele ponto combina com o outro e dá o terceiro, quarto e vai embora. Depois que descobriu a eletricidade, facilita telefone, rádio, não sei o que, não sei o que, não sei o que, televisão. Facilitava muito a castidade. O rapaz casava virgem, muitos da nossa época, e a moça também, porque não tinha muita provocação e o escândalo era muito grande. Uma moça casar virgem era uma desgraça na região, ela ficava no ostracismo, ninguém entendia aquilo. A moça era muito mais segura. É bom vocês saberem, não sei se todos sabem, que eu entrei para o seminário com 22 anos. Então, eu tinha 3 ou 4 coisas que eu gostava de fazer: trabalhar, rezar, jogar bola e dançar. Eu dançava todo sábado, ou na roça ou na cidade, mas tinha bar, eu estava lá. Mas era diferente de hoje. Você ia dançar com a moça, quando você põe a mão nas costas dela, a mãe dela já tinha ensinado que ia meter a mão no ombro do cara. Esse fio dá para ir lá? Isso. Então a gente põe a mão nas costas dela, ela metia a mão aqui, ó. Puxa para você ver. Você puxa, ela faz assim. E se puxasse 2 vezes, ela te largava na sala. Ia chamar o irmão dela, ser besta. A moça era muito segura. Não quer dizer com isso que não tinha mulher atrapalhada também. Tinha. Porque isso aí hoje a gente entende que é uma questão mais desarranja, eu nem vou entrar nisso aí. E era tido como comportamento sem vergonha, porque não tinha psicologia. Então uma moça que tivesse 2 namorados não presta, é sem vergonha. Hoje nós sabemos que é um problema de carência, é muito diferente a visão, inclusive da igreja. Os padres também pensavam diferente, porque a doutrina, falei para vocês, são dados revelados. A ciência ajuda na compreensão. Se uma moça chegar para mim e falar: padre, eu tive relação sexual com 2 moços, estou namorando o terceiro. Bom, vamos ver o que aconteceu.
há 40, 50 anos atrás, vai embora, putana. Chamavam de puta mesmo. Quer dizer, manda embora. Quer dizer, a visão era outra, porque era sem vergonha. Não tinha essa visão de hoje, que ela deve ter uma carência afetiva, um desequilíbrio, que precisa ser tratada. Imagina, de jeito nenhum. Era tido assim, a moral era muito, a gente chama de moralismo, né? Muito ferrenha. E no meu tempo de mocinho, a gente falava assim: eu vou casar com uma que eu crio na mamadeira. O que é criar na mamadeira? O primeiro namorado que ela teve fui eu. E eu vou cultivar, e eu sou o único. Porque se ela namorou 2, tchau, tchau, até logo. E outra coisa ainda, se ela namorou 2, então ela é lerdinha. Ela é boa para a gente dançar e brincar. Para casar, não. E isso era falado assim por todo mundo. E todo mundo aceitava isso. Eu conheci mais a religião católica. Os protestantes eram mais severos do que nós ainda, os pastores protestantes. Hoje eu não sei. Até a gente pensava assim: eu vou arranjar uma moça protestante, porque eu tenho certeza que ela é fiel. Porque lá o pastor, ó, depois ela vira católica. Quer dizer, era outro mundo. Vocês estão vivendo um mundo muito diferente do mundo de há 50 anos. Mudou sim. Inclusive os pais de vocês, de muitos de vocês, e os avós de vocês, e eu, sofremos muito para acompanhar isso. Porque nós fomos educados ontem, educando hoje para amanhã. Tem que acompanhar e ver o que presta e o que não presta, mas o jeitão é muito diferente, a visão. Entrando para a Bíblia. Na Bíblia fala assim: Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e disse: por isso, porque foi Deus que fez, Deus sabe das coisas, você vai deixar papai e mamãe para ser com ela uma só coisa. Dela não fala que você vai deixar pai e mãe para ser com ele. Então a pergunta é a seguinte: por que fala só dele e não dela? Uma resposta é que o mundo era machista. A outra resposta é que a Bíblia é sóbria. Não precisa falar o óbvio. Se ele tem que deixar pai e mãe, ela também. Não precisa falar. Esse deixar pai e mãe está na Bíblia há muitos séculos, mais de 20 séculos, porque é do Antigo Testamento. A humanidade não aprendeu a fazer isso. Concorda comigo? Até hoje os moços e as moças se casam, mas não deixaram pai e mãe. Esse deixar pai e mãe não é desprezo, é a busca da maturidade. Muitos dos casais casados hoje, mas muitos deles, ele, sobretudo o homem, não está casado com a esposa, ele está casado com a mãe e acasalado com a esposa. Ele está casado com a mãe dele, ele segue muito mais a mãe dele do que a esposa dele. E a esposa fica assim: é a rainha do meu lar, mas o lar é meu, para criar meus filhos, mas ele está ligado com a mãe ou até com os irmãos. Tem homens casados aqui em São João que está casado com os irmãos. Por que casado? Porque ele fala de si e dos seus negócios com os irmãos. Ele vive com os irmãos. E a mulher fica lá para cuidar dos filhos dele. Ele vai dormir com ela para cuidar da casa. Mas ela nem sabe o sentimento dele. Os irmãos sabem. E às vezes ela fica sabendo do sentimento dele através da cunhada. Porque ele falou para o irmão falou para a esposa falou para ele. Para a mulher dele. Mas isso tem muito, não é um caso só não. E o homem leva chumbo nisso. Porque a mulher, eu até fico pensando, eu acho que o homem devia nascer da barriga do homem, dá mais certo, né? Porque não funciona. Porque veja bem, as mulheres têm vantagem sobre nós. Ela nasceu da mulher. Chega uma certa idade, ela olha para a mãe e fala aqui, ó, mulher por mulher também sou, até logo, tchau. Cata o garoto e vai embora. Porque o pai ela ficou conhecendo depois, ela gosta dele, mas até logo. Agora, o menino não desgruda. Porque ele nasceu da barriga da mulher. Nós é um chumbo, viu? Nós estamos perdidos, nós homens. Depende da mulher desde a concepção. Fica 9 meses da barriga dela, depois mais 1 ano mamando nela, depois mais 18 anos em volta dela. Cadê minha camisa? Cadê minha cueca? Cadê minha... Que saco, meu Deus do céu! Que inferno! E depois casa e fica grudado nela ainda. Ou então no irmão, no pai, nos negócios, ele não é capaz de fazer a vida dele. E eu sempre falei assim, ó, quando você casar, muda 300 quilômetros longe.
Tinha um casado, falou, padre, piora porque aumenta a conta telefônica. Telefona todo dia para a mãe dele. Não funciona, não corta o cordão do umbigo. E eu ensino que o moço devia ser como, a moça também, como um balão. Quando está feitinho, solta e ele vai embora. Cai onde caiu. As mães não deixam o balão, solta pipa. De vez em quando, pum, pum, volta. As mães seguram muito. Há uns 6 meses atrás, aqui na catedral, tinha lá, a mãe fica aqui, o pai ali, os padrinhos para lá, e a mãe fica olhando o filho dela assim, estava o moço lá e a noiva vinha, né? Ela fica olhando, quase que faz, quase que suga o moço. E começa a correr um pouquinho de lágrima assim. Ele olhou para a mãe dele chorando, ele veio falar com ela. E eu estava ali, esperando. Fui lá, peguei no braço dele, fica aqui que a tua mulher vem lá, que ela não é sua. Como no dia do casamento eu estou meio bobo, ele aceitou. Aí quando eu ia para ela, falei, senhora, fica aí. Aí ela falou assim, mas ele é meu querido, fez seu querido aqui lá, ó. Um velhão borrigudo assim. Isso aconteceu aqui na catedral, não estou inventando nada não. Aí ele ficou lá, o moço ficou lá fazendo assim, não sabia se olhar para a mãe ou se olhar para lá. A sua vem lá. Coitado da moça, né? Ele vai na hora de casar, ele fica aqui e eu estou falando com ele, mas estou vendo na mãe dele. Porque a mãe está chorando. Essa é essa manhosa que Deus me livre também, né? E eu não posso falar tudo porque o tempo não vai dar. Então eu vou só jogar para vocês assim. Isso pode chegar ao absurdo, que eu já sei de casos, que o rapaz se casou, e um rapaz normal, a moça também tal. Quando ele ia posar na casa da mãe dele, ele não conseguia ter relação sexual com a esposa. Porque ele estaria traindo a mãe. Olha que peste. Longe, na casa dele, ou lá na lua de mel, tudo bem. Foi posar na casa da mãe, não funciona. Porque... Porque... E leva um tempão para tratar, viu? Leva 2 anos de terapia para resolver isso aí. Porque ele estaria traindo a mãe. A mãe faz de um jeito tão mal feito que ele fica casado com ela. Eu sei de um outro, quando ele foi casar, na hora que ele foi sair, pôs o terninho, gravata e tal, virou a mãe chorando. Ele foi lá, abraçou a mãe e chorava os dois. Foi preciso de alguém lá pegar o moço. Falei, escuta, está passando a hora do casamento, a moça está chegando. Aí, passado uns tempos, ele ficou doente. E ele foi para o hospital. Estava ele lá no hospital e a esposa do lado. A mãe dele chegou. Foi chegando não sei de uma hora e falou assim para ele, para ela, né, para a moça, para a nora. Escuta, você quer fazer a janta? Pode, eu fico aqui com ele. A nora falou assim, então vai a senhora fazer a janta que eu fico com ele. Ela falou assim, mas eu sou mãe dele. A nora soltou uma bem boa, né? Falou assim, a senhora foi mãe por acaso, eu sou esposa por escolha. Vai fazer janta que eu fico aqui. Vejamos bem, a nora foi um pouco grosseira, porque também não foi mãe por acaso, né? O que ela quis dizer foi o seguinte, ele não a escolheu como mãe, foi nesse sentido que é acaso. A mãe até podia ter querido o filho, mas é porque foi escolha dela, e é meu marido por escolha dele, ele que me escolheu, não você. Nesse ponto ela tinha razão. Mas isso aí não é por aí, é pela Bíblia. Vocês podem ler Lucas 12, de 49 a 59. O Cristo fala um negócio interessantíssimo que serve para o namoro. Ele diz assim, vocês pensam que eu vim trazer a paz? O que é a paz? O pai fala sim, senhor. A mãe fala sim, senhora. Sim, senhor. Tudo certinho. Não. Eu quero uma guerra, ele fala. E veja bem como é que ele coloca. O filho com o pai,
A filha com a mãe e a nora com a sogra. Está lá escrito. Pode pegar a Bíblia e ler Lucas 12, 49 a 59. Por que ele fala isso? Ele não manda brigar marido e mulher e nem irmão com irmão. Por que o filho tem que discordar do pai? Porque se ele não discorda do pai, não fica ele. Quando vocês vão casar, vocês ficam lá e falam assim, eu fico ali do lado assistindo. Eu, fulano de tal, será que é eu mesmo? Ele tinha que falar assim, vamos supor que eu chamo Zé, meu pai é Bastião. Ele tinha que dizer assim, o Zé, filho do Bastião, vai casar com você. Porque não é ele, é o filho do Bastião que está casando. E a moça fala assim, mas eu não queria casar com o filho do Bastião, eu queria casar com o Zé. Mas cadê o Zé? Não achou? Esse eu significa deixar pai e mãe e agora daqui para frente eu assumo, mas não assume. Ele fica trabalhando com o pai, pedindo dinheiro emprestado, aquela lambreca toda que não vai. E ela também, quando fala eu, quer dizer, eu, Maria, né, filha da Teresa, ou da Joana, ou da Pafúncia, da Felisbina, eu, Maria. Então, quando fala eu aqui, quer dizer, eu assumo você a mim. Mas não acontece isso, vocês podem ter certeza que não acontece. 90%, eu não erro em dizer isso, 90% é imaturo para o casamento. Então por isso que o Papa escreveu o documento, para ver se consegue. Quando vai se casar, eu escolhi você, você me escolheu, eu dou conta do recado, paga conta, casa, aluguel, não precisa mais nada lá de casa, nem afetivamente, esse afeto mórbido, esse cordão umbilical. Mas depois eu passo a amar minha mãe e meu pai, mesma coisa, só que é de outro jeito. A palavrinha perigosa aqui chama dependência. O jeito para se casar tem que ser dependente de Deus e dele só. Não pode ser dependente do pai e a mãe, muito menos nos afetos. Continua amor, consideração, até muito mais. Mas não pode ter essa dependência de um do outro. Ficou claro até aqui? Olha que o negócio é chão para correr, hein? Tem chão para correr. Mas agora vamos chegar lá, mais perto de casa. Então começa o namoro. Quando que deve começar o namoro? Eu comecei a namorar com 15 anos. Mas não tinha perigo nenhum. Encontrava a namorada na festa do padroeiro, uma vez por ano. E eu com meu pai, ela com a mãe dela, não tinha perigo nenhum, né? Então, o namoro era muito longe. O que você chama hoje de paquera, mas não é paquera, não. Paquera de vocês também não serve. É só admirar, mandar um bilhetinho, um corrinho elegante. Quando encontrava, era longe. Se nós vamos casar daqui 7 anos, fica 7 metros longe, né? Oi. Passou mais um ano, 1 metro. Oi. Mais um ano. Era mais ou menos isso. O namoro era muito vigiado. Quando as minhas irmãs namoraram, era assim, o namorado chegava, ficava lá na sala, lá na alpêndica, mas meu pai de vez em quando ia ver a lua, estava boa, né? Mandava nós levar pipoca para eles, quer dizer, nunca ficavam sozinhos. Era o costume da época, há 50 anos atrás, 40 e poucos anos. Tinha uma vigia, um vigiava o outro, porque não era para fazer coisa errada. Por que coisa errada? Em primeiro lugar, você podia ter relação sexual e depois não era aquela pessoa. Aí, nossa, dava um barulho danado. Podia engravidar e ter um filho fora de hora, é um dramalhaço. Um filho indesejado, eu sei, porque eu tenho 30 anos de audiência, eu sei o que é. Um filho indesejado é o amor constitutivo mal vivido. Dá um problemão. É como uma pessoa que pegou o rumo errado. 1 centímetro aqui vai dar quilômetros lá na frente. Então isso é muito sério. Eu acho que vocês estão brincando hoje. Quando eu digo vocês, jovem de hoje, que eu sou jovem de ontem, né? Hoje eu acho uma desgraça o que vocês fazem. Uma brincadeira tão idiota. Porque estão brincando com coisa séria. Não se brinca com coisa séria. Quer ver outra coisa séria? Sentimento. Eu li num livro, gostei muito da expressão. A paixão, quando começa, ela é estranha. Depois ela vira hóspede, depois ela manda na casa. Como que você consegue? A paixão começa assim, ela manda você.
E estava escrito no caminhão assim: um homem apaixonado vira um asno. E que asno? Só faz asneira, né? Mas a família não estuda isso. Que desgraça da humanidade. A família não entende disso, não lê nada. Eu já contei para vocês na missa, né? O padre foi fazer uma palestra, ele falou assim, o padre João Moana: engraçado, eu cheguei numa casa, tinha um banheiro social, tinha um banheiro no quarto, banheiro na edícula, 3, 4 banheiros numa casa. E eu precisei de um livro, não tinha biblioteca. Uai, esse povo só defeca, não estuda. Não estuda, e muito menos estuda gente. A mãe fala assim: a filha está namorando, o namorado dela é meio ciumento. Mas isso é coisa assim mesmo. O quê? Ciúme pode chegar a suicídio ou assassinato? Ciúme é uma das coisas mais difíceis de controlar. E o seu namorado é ciumento, você vai casar com esse bicho? Dizem que morar numa casa com uma mulher ciumenta é melhor morar numa jaula com uma leoa de leãozinho. Mulher ciumenta acaba com qualquer amor do mundo. A música do Padre Zezinho fala isso, né? Que o ciúme não vem atrapalhar o amor de vocês dois. O ciúme é uma doença terrível, perigosíssima. Nós podíamos um dia estudar com vocês, se vocês quiserem e puderem. Então começa a namorar. Vem logo a ciumeira, né? O ciúme. O homem sempre foi muito possessivo e a mulher escrava. Agora a mulher é mais possessiva e o homem é escravo. E a mulher é muito diferente de homem. Vocês precisam estudar isso. Muito diferente. Por isso que gostam um do outro. Mas é uma diferença complementar. Durante muito tempo se pensou que a mulher era um vaso de fazer neném. O filho do homem. Eu tenho um filho com ela. Olha que expressão. Eu tenho um filho com ela. O filho é meu. Mas ela é um vaso. Depois a ciência descobriu que não. Ela dá 50% da matéria-prima e você dá 50%. O espermatozoide e o óvulo. Só que ela tem 9 meses de confecção que você não tem. Ela que confecciona o neném. E aí que está o amor constitutivo. Que hoje nós vemos com eles lá, que depende do homem também. Mas nada disso se falou. Quem estudou foi o Papa e eu. Solteirão, meu Deus do céu. Vocês não estudaram nada, peste. Aí, o que adiantou? Como eu tenho que orientar a gente, eu estudei muito mais o homem, que para mim é mais fácil para estudar. Depois fui estudar a mulher. É difícil, porque tem só a sua mulher consagrada. A mulher mãe quase não tem, né? Mulher esposa, namorada. Eu li um livro, A Mulher que Caminha com o Lobo. Não gostei muito, não. Estou lendo um outro agora lá. É muito diferente o jeito delas. Quer ver? Mulher valoriza muito lágrima. Ela fala assim: eu até chorei. Ou então ela fala assim: mas eu chorei tanto. Não entendi nada. Muito sensível. Uma vez um rapaz falou assim: padre, um casado, né? Por que mulher chora à toa? Eu falei que, olha, põe um neném na tua barriga e você vai saber. Se botar o neném na barriga dele, não fica 1 minuto, ele morre. Se bruta coisa aí, põe na barriga da mulher, ele vive. A mulher tem que ser sensível. E daí o porquê ela é mais vingativa. Não é que ela é má, ela é muito sensível, ela se fere muito. A mulher se fere muito. E ela tem uma memória danada nessa hora. 20 anos depois ela fala assim: pois é, você lembra? Lembro do quê? Eu fui assistir uma que estava morrendo. Coitado do marido, ele foi lá com tanto dó dela. Ela, puf, nele e morreu. Na hora de morrer, ela falou assim: pois é, padre, foi bom o senhor vir aqui, que confessou meus pecados, porque eu tenho que ir para o outro lado mesmo, não tem mais nada para esperar daqui. Virou para ele e falou: agora você e puf, morreu. Ele depois não soube se ele chorava porque ela morreu, porque não sei porquê. Ela guarda muito a mulher. Não é que ela é má, porque ela é sensível. E é sensível para entender neném. Põe o neném chorando, o homem fala assim: ei, tá danado, hein, senhor? A mulher chega e fala assim: nossa, bem, está com dor de ouvido. Quem falou? Você não está vendo que ele está fazendo assim? O homem não enxerga nada, não entende nada de neném. Até que podia entender um pouquinho mais, viu? Podia entender um pouquinho mais. Mas é a função dela. Depois a ciência descobriu outra coisa, que a mulher é muito mais rica e o homem é
tonto de tudo, ele não aproveita nada disso. A mulher é muito mais rica do que o homem, muito mais forte. Eu não vou falar tudo porque não dá tempo. A constituição física dela é simples, é maciço, XX, do homem XY. Aí começa o fracasso. Ela tem o útero, não, melhor, os ovários já prontinhos. Nós temos o testículo que funciona na hora, às vezes. Tem vezes que não funciona também. E ela já tem, ela já tem os ovários prontinhos com todos os óvulos. Ela tem o útero onde faz filho de Deus. Tem coisa melhor que isso? Nós não temos nada. Ela tem o seio que dá colostro, que é vacina, dá o leite, que é alimento, e tem o bilu-bilu teté, que não tem preço. O homem tem nada, um tontão mesmo, né? Sua excelência, o inútil, porém indispensável. Ela é muito mais rica. Se for para carregar essa mesa aqui, o homem carrega, a mulher não carrega. Mas se vai carregar 1000 tijolos de um em um, o homem nos 100 tijolos já deita. A mulher ela carrega 1000 e ainda pergunta se tem mais. Ela aguenta muito mais. Colocar um homem vigiar uma criança para ver febre, pressão, coitadinho, morre na meia-noite. A mulher fica 3 noites sem dormir, mede a febre, mede a pressão e ainda avisa com o médico que tem que mudar o remédio, porque já percebeu que o remédio não dá certo. Ela sabe tudo isso. Ela é muito mais forte. É o grande presente que Deus deu ao homem. E o homem até hoje não sabe aproveitar. Porque o homem só vê sexo. Que desastre, que tonto, idiota. O homem masculino, né? Porque fala homem no sentido de gente, mas o homem brasileiro é tonto demais. Ele fica a vida inteira pensando em dinheiro e sexo, morre velho, pobre e tarado. Que coisa feia. É uma desgraça. Não ganhou dinheiro e não conquistou ninguém. Porque homem, a palavra homem é um ser humano masculino capaz de fazer uma mulher feliz. Ele teve 20 mulheres e não fez nenhuma feliz. E nem ele ficou feliz. Então é um negócio sério. É uma reivindicação da raça humana. A formação do homem masculino. A mulher se perdeu um pouco. Porque ela é mulher caseira, muito boa, cuidava de tudo. Agora ela foi trabalhar fora, mas ela não sabe conciliar as duas coisas. Então fica tudo estressada. A mulher está muito complicada. Porque ela quer trabalhar fora para se realizar, para não dar conta do lar. E a criança fica com a avó, fica com a tia. A criança está meio perdida também. Nós não achamos ainda o lugar novo da família. Agora vamos chegar finalmente o namoro. Quando começa a namorar? O saracutico começa com 10, 12, 13 anos, né? Acho que tudo é bom, moço, homem, mulher, é a mesma coisa. De repente, olha assim, dá um negócio que a gente não controla. Aquilo é triste, é chato, é que nem pimenta, é gostoso, mas é ardido, né? Negócio ruim. Descontrola a pessoa, e depois você quer só olhar para aquele lado, você quer ir para aquele lado. E se ela mora para cá, quer olhar sempre para cá. Você abre o livro, o cabelo dela está no livro. Você olha na janela, ou ela está nas nuvens. Que tristeza, meu Deus do céu. É muito esquisito isso. Mas o pior é que eu me apaixono por ela e ela apaixona por ele. E ela apaixonou por mim e eu não apaixonei por ela. Vira aquele fogo cruzado. Eu tinha um amigo, no tempo de sorteiro, que ele falou assim: olha, colega, se eu pudesse pôr o rosto daquela no corpinho daquela, eu casava. Pouco egoísta, né? Tem um rostinho bonitinho, mas o corpo é feio. A outra tem um corpinho bonito, andarzinho de bomba-rola, cinturinha de marimbondo, que coisinha linda. Mas a cara é feia. Isso passa pela cabeça da juventude. Elas também têm a mesma coisa, porque elas falam, algumas falam, a mulher é mais reservada nessas questões, ela fala só entre elas, para nós ela não fala. O homem, o fracasso. Observe a música popular. As músicas todas fracassadas, né? Porque eu te amo, mas ela foi embora, não fiquei sozinho. No colo da noite adormeço, chorando sozinho. Ai, que fracasso. Não arranjou nenhuma doida para ficar com você, idiota. O homem é chorão, reclamão, manhoso. As mulheres não falam isso não, elas ficam quietinhas. A mulher fica sozinha, ela aguenta o tranco. O homem não fica sozinho.
Ele ficou viúvo, ele arranja um garrancho logo, logo. Ele não fica sozinho. A mulher fica sozinha e muito bem quando ela quer. O namoro seria mais ou menos 11, 12, 13, não, mais um pouquinho. No meu tempo era 15 anos, agora com 12 a gente namoro. Mas agora que eu vou falar para vocês de vocês. Até agora eu falei para vocês dos outros, né? Agora vocês. Meus queridos, o ser humano, 12, 13, 14 anos, já começa a ter funções genitais. E eu sei de um caso de uma menina que teve neném com 11 anos. O menino com 12, 13, hoje é meio precoce. Ele já pode ter filho. Mas é filho de bicho. Porque é instinto. Não tem a mentalidade. Com 17, você vê um homem com um filho de 17 anos, ele carrega o neném, parece um tijolo. Um gatinho, neném com a cabecinha para baixo assim, ele vai. Você vê um moço de 25 anos, ele já pega o neném com outro jeito. Que a paternidade já se instalou. Outra coisa seríssima. A fêmea, que não é humana, ela tem cio. O macho percebe, cobre, pronto, resolveu. O boi cobriu a vaca, prenhou, ele pode dormir. A vaca cuida sozinha. O filho de gente não é assim. Filho de gente precisa de pai. Esse que ele falou ali, que está grávido, né? Ele precisa estar com a cabeça voltada lá, ele precisa ser companheiro, porque o filho sente. Isso eu vou falar depois na pastoral do gestante, já falei lá. Ele sente a necessidade de provar que nasceu do amor. O bicho não precisa. Outra coisa, o quanto eu sei, eu não sei tudo, né? O quanto eu sei, o único animal que faz sexo de frente é o homem e mulher. O animal humano, que é animal racional, né? O único. Todos os outros é por trás, porque não tem necessidade de afeto. Então, a importância da sexualidade com amor, responsabilidade e afeto também não é feito. Agora vamos ao que a estatística diz. Foi feito um livro nos Estados Unidos, o relatório Kinsey e o relatório Haidt. O relatório Kinsey disse assim, consultando gente jovem do mundo inteiro, chegou à conclusão que 10% das relações sexuais do mundo, 10% só, são relativamente satisfatórias, o mais tudo frustrante. É muita coisa de erro. Porque sexo é difícil, muito difícil. Fazer sexo com gratificação, com beleza, é muito difícil. Porque depende muito das condições. O pessoal não respeita isso. Quanto à ereção, quanto à ejaculação, se você for no hospício, eles fazem muito melhor do que vocês aqui, que são menos loucos, né? Porque lá, para fazer sexo, quanto mais bobo, melhor. Mais funciona. Ou então muito sábio. Ou tem que ser bobo de tudo ou sábio. O bobão ele faz, porque ele não sabe nada mesmo, né? Tontão faz. Mas também não tem gratificação nenhuma. Agora, a sabedoria para fazer sexo, um homem e uma mulher, com gratificação, é muito difícil. Em geral, um fica frustrado. Outra coisa, Freud dizia isso, e a medicina também fala. Na relação sexual, o homem empobrece, porque ele ejacula. A mulher enriquece, porque ela recebe. Até um médico falou assim, o pessoal fala assim, quando você casar, sara. E eu falo assim, quando sarar, casa. Mas a expressão do médico é essa, porque depois que a mulher se casa, ela fica mais bonita, porque ela absorve toda a massa espermática do homem. Isso eu não sabia, né? Isso é medicina, eu não sei, escutei. E o homem perde. O Freud chega a dizer que o homem morre um pouco em cada relação sexual. Então o homem, nós levamos chumbo em tudo. Que azar, né, só? E antigamente falava assim, se Deus tivesse feito a mulher primeiro, o homem não sairia, porque ela implica tanto que o homem não sai. Mas agora elas falam diferentemente, que a mulher foi feita depois, porque toda obra-prima precisa de um rascunho. Mas vamos ao namoro. Então começa a namorar. O moço falou para mim, padre, me arranja uma saída numa segunda-feira cedo. Porque gosto muito de uma moça, mas ela não gosta de mim. Eu estou namorando outra que gosta de mim, mas eu não gosto dela. E eu fui na festa e engravidei outra.
Eu falei, então sai para cima. A única saída que tem. Não tem saída. Eu nunca mais esqueci desse moço. Que maluco. Doidão de tudo. E agora o que ele faz? Se ele manda tirar a criança, que eles falam tirar a criança, né? Ele matou o filho dele, é assassino. Se ele se casa com ela, ele não gosta dela. Não tem jeito de viver. Se ele deixa o filho, a mãe solteira, o filho vai reclamar a presença do pai. Não tem saída. Então como é que vocês fazem as bobagens desse tamanho? Outra coisa, vocês não escutam mais pai e mãe, nem padre, nem ninguém. Vocês são tontinhos mesmo. Vocês vão e fazem as besteiras e falam assim, aconteceu, um dia desse chegou uma lá, barriguinha de fora, ele de shortinho, que coisa. E falou assim, padre, nós queremos casar, você pode fazer nosso casamento? Está muito cedo para casar. Não, mas é que a cegonha chegou mais cedo. Eu falei, a vergonha não chegou. Tem cabimento isso? Aconteceu nada, vocês fizeram, seu idiota. Fez mal feito, porcaria. E agora a criança, como é que faz? Então vai casar, não vai dar certo. Vamos ao namoro. Namoro é uma observação. O sujeito vai se casar, não sabe o nome do pai da noiva. É um capeta. Ele não tem nada de namoro, nada de dignidade humana. Mas a moça também não conhece a sogra. Não sabe o jeitão. O que a psiquiatria diz? Para eu chamar uma pessoa para morar comigo, eu tenho que revistar a sacola. O que é sacola? É a história da pessoa. Porque a sociologia vai dizer assim, cada ser humano é ele mais o meio em que viveu, não é em que vive. O meio que você vive, você pode se defender. O que você viveu, você não podia. Do útero materno, você não faz nada. Você vai ser aquilo lá. Meio em que viveu. Então você tem que conhecer a família. Ver o jeitão dele lá. É a história que eu falei para vocês, né? Família escolar. Lá da família. Quero ver no serviço. A mesma coisa. No namoro é tudo bonito. Sai de casa, tudo enfeitadinho, bonitinho, cheirosinho e vai embora. Namoro é uma beleza. Aliás, é muito comum no Brasil o que acontece. Ele se casa, depois de 4, 5, 6, 7 anos, ele deixa a esposa com os filhos e vai namorar outra. Ele gosta de namorar. Porque ele não foi feito para casar. Ele não tem cabeça de homem casado. Teve um que foi casar muito novo, falei para ele, está muito cedo, espera mais um pouco. Ah, padre, eu gosto dela, gosta de mim. Tá bom, vamos lá. Daqui uns 14, 15 anos vai passar aqui e você vai ver, até um pouco antes, ver os seus colegas casando-se, você já está com um filho desse tamanho, você vai ficar que nem lobo uivando, com saudade do passado. Tá bom. Passou um tempo, ele chegou e falou, padre, aconteceu tudo que o senhor falou. Eu estou angustiado. Eu falei, você não gosta mais da sua mulher? Ele falou, pior que eu gosto. Pior que eu gosto, ele falou, né? Mas eu não consigo ficar em casa com ela, dá vontade de sair. Eu falei, capeta, eu te falei, peste. Pois é, por isso que eu estou aqui, agora só tenho que arranjar outra saída. Eu que tenho que arranjar outra saída ainda. E eu que tenho que arranjar outra saída para ele. Esses casos é para ilustrar o que eu estou falando. O namoro devia ser assim, muito lento, muito distante. Você só conversa, falar de si muito pouco, cuidado. Deixa ela falar dela também um pouco. Vai conhecendo aos poucos. Vocês já começam pelo lado de acabar. No segundo dia de namoro, está grudado na cinturinha, tropeçando no calcanhar um do outro. Mas que coisa indecente. Vocês começam pelo lado de acabar. Aí vocês precisam começar mais longe. Conhecer a fé. O moço, se a sua namorada, uma vez eu falei para um moço assim, a sua namorada namora só você? Ele falou, claro. Então não pode casar. Ele se perdeu. Ela tem que namorar Deus primeiro. Se ela não é religiosa, pode largar. Mulher que não é religiosa, eu prefiro 3 capetas. E não quero uma mulher dessa. Prefiro mesmo, tranquilamente. Uma mulher sem fé, 3 capetas eu me defendo. Com uma mulher dessa eu não consigo. Deus me livre. Veja bem se ela tem Deus, se ela tem a sensibilidade espiritual. Mas o moço também, se ele não é religioso também, pode largar que não vai longe. Então vê se os dois têm princípio de fé, se os dois têm consideração. Ah, mas ele é muito carinhoso. O peixe também faz assim, a minhoquinha carinhosa, e ele morde. Para onde que ele foi? Hein? Para a frigideira.
A frigideira. Mordeu no anzol. Ele é muito carinhoso. Pois é, aí que você entra. Tonta. Então eu preciso tomar muito cuidado, ver a consideração que ele tem com a mãe dele, com o pai dele, se ele é capaz de ter iniciativa, se ele tem capacidade viratória. Numa dificuldade ele descobre saída. Consideração com você. E ela a mesma coisa, né? Ele com a moça. Saber se a moça ama. Ela ama a mãe, pai, não grudado, mas tem amor, consideração pelas pessoas. Então, esse sacrifício, espírito de sacrifício, isso é muito importante. Se ele é capaz de fazer sacrifício por alguém, porque a vida de casado vai ser isso. Se ele é fiel às coisas dele, eu falo muito para os moços, vê se a sua namorada, quando era criança, no fim do dia guardava a boneca. Se ela deixar a boneca na chuva, vai deixar o boneco na chuva também. O seu namorado, no domingo à tarde, ele põe a chuteira debaixo do lugar certinho, ele guarda a bola, ou ele chega e joga tudo abandonado, que vai ser assim. Na casa de porco, arroto é suspiro. A mulher se casou, no primeiro dia o rapaz limpou o nariz na toalha. O outro escovava dente na pia da cozinha. Escuta, você não viu isso quando era moça, solteira? Vai ver a casa dele. O jeitão de lá que vai ser aqui. Você tem que ver o jeitão dele como pessoa. Chega para lá, fica longe. Você já chega. Outra coisa, quer ver? Tinha que ser você, né? Lê aqui. Não tem jeito? Lê aqui alguma coisa. Tá. Por que ele leu? Porque estava um pouco distante, né? Vocês chegam, namorado, gruda. Por casa, fala, uai, mas não era esse. Tem que ser uma distância para enxergar. Jesus Cristo fazia isso. Ele entrou na barca e se afastou para ver os contornos, para depois falar. Vocês ficam muito juntinhos, já vai direto para lá. Fica muito junto, depois que casa é uma decepção total. Não era esse o homem que eu conhecia, pois é. Outra coisa, toda mulher tem dois homens. Um imaginário, que é uma beleza que nunca existiu, e um que ela escolheu. Quando o escolhido aproxima do imaginado, dá para ficar. Senão, não vai. Às vezes ele é o contrário do imaginado. Todo homem tem duas mulheres. Uma imaginária, que é uma coisa, é uma deusa, e a outra que ele escolheu. A mesma coisa. A Jung chama de ânima e ânimos. É a ânima do sujeito, é aquela mulher ideal. Mas a real não é muito aquilo, não vai. Então pode largar. Outra coisa, vocês, a sexualidade. Hoje pode, mas quem falou que pode? Eu não sei, vocês obedecem umas ordens que sem saber de onde vieram essas ordens. Porque hoje é assim. E as moças estão forçando os rapazes. Se o rapaz é honesto e não amaceta um pouco e não tem reação sexual, ela chama de viado na cara. E o tontão, para dizer que não é, ele entra e depois pumba na cabeça. Porque a mulher é assim. A mulher que leva o camarada. E depois na hora H entra a chave para ele, agora você dirige. Ah, bom, né? Depois que está nesse inferno. A mulher sempre é sedutora, o homem tem que ter juízo. O moço também, entre os amigos também. Os colegas forçam muito. E ele quer dar uma de machão, então ele entra bem. Outra coisa, o relacionamento emocional. Uma paixão pode levar a uma depressão muito grande. Segura o coração. Não deixa ele se apaixonar. Primeiro começa da razão. Tem um autor que diz assim: Deus colocou a cabeça aqui, o coração no meio e o sexo lá embaixo. Presta de ponta cabeça. O sexo lá em cima, o coração perdido e a cabeça não quer ganhar. Não pensa mais nada. Não pensa mais nada. Outra coisa, meu tempo está esgotando. Casamento errado é quase suicídio. A Bíblia diz assim: por causa da sua mulher, você vai deixar pai e mãe. E qual é que é a sua? Ele não esperou encontrar dele. Ele engarranchou com a primeira. E já enroscou inteiro. E agora não tem mais jeito, né? Não, com a sua, quer ver qual é que é a minha?
A nossa fantasia, o nosso inconsciente é muito diferente do que nós pensamos. Às vezes eu penso que eu gosto de moça morena, de repente eu sonho justamente com a loira. Mas tudo esquisito. É aquela que está lá dentro que manda. Tem que saber qual é que é. Então precisa ter muito cuidado. A revelação, amor é revelação. Não vai contar tudo da sua vida a primeira vez que encontra. As meninas são tontinhas, elas são muito mãe demais. Começa a namorar, já fica mãe do cara. Cuida das contas dele, lava a roupa para ele. Faz tudo, mas larga esse bicho no mato, deixa ele virar gente primeiro. Elas são muito mãe, depois elas não aguentam, que ele fica manhoso, né? Manhoso. Tem mãe demais. O homem, a tendência dele é ser manhoso. Ou então machão. Ele é bravo ou mole demais. A medida do homem é essa: seguro sem ser bruto, carinhoso sem ser meloso. Essa é a conclusão que eu cheguei escutando mulheres. Elas gostam de chefe. A moçada já namora logo o motorista, o homem da banda, o chefe. Elas gostam de chefe. Porque elas precisam de chefe. Então, o chefe tem que ser seguro sem ser bruto. Homem bruto elas não gostam. Mas é engraçado, elas até namoram bruto. Me dá uma irritação. Ela namora aqueles bichos mais brutos, mais atrapalhão, aquele que elas gostam dele. Depois fala: padre, se eu levo meu marido para o cursilho, porque eu não aguento mais ele. Você namorou um capeta que é um santo em casa. Não tem jeito. Quando era solteira, ela aquilo mesmo. O bonzinho elas não gostam. Aquele bonzinho ela não gosta dele, não. É muito careta. Seguro sem ser bruto. Carinhoso sem ser meloso. Meloso também não vai. Então os homens têm que procurar saber o que a mulher gosta. Tentar ser aquilo. E a mulher saber o que o homem gosta de uma mulher. O que os homens gostam de uma mulher. Parece que ele gosta de sexo, mas não é só. Depois ele quer companheirismo, carinho, e o homem precisa muito da intuição da mulher. Ela é intuitiva e não discursiva. O homem é discursivo e não intuitivo. Eu vejo quando eu faço quermesse. Com os homens nós vamos planejar. Está tudo bonitinho. Chega as mulheres, atrapalha tudo e irrita a gente. Elas falam assim: já vem. Padre, não é que a gente quer estragar, mas eu estava pensando, desmonta todo o esquema. Dá uma irritação na gente, né? Porque ela fala assim: meu Deus do céu, diaba, estragou tudo. Aí você vê, muda um pouco, sai certinho. Eu sei que eu trabalho com um grupo, né? Sem a opinião delas não dá certo. Elas têm uma intuição assim que funciona. Só que ela não explica por quê. Ela quase nunca ela sabe explicar. E quando explica é errado. O homem é que é mais discursivo. Por isso que gostam um do outro. Só que não sabe aproveitar. O homem não sabe aproveitar a mulher não sabe aproveitar o homem para essa convivência gostosa. Já não são dois, mas os dois numa só carne. Não separe o homem que Deus uniu. Só a morte nos separa. Nós não conseguimos isto. O namoro de vocês é muito errado. Vocês entram pela paixão, pela conveniência. Outra coisa, namorar moço rico é a pior viagem que tem. Tem que namorar um moço capaz de ser rico. Uma vez perguntaram para o Silvio Santos assim: como é que você ficou rico? Eu não fiquei rico, eu ganhei dinheiro. Entenderam? Ele é rico de gente. Dinheiro a gente ganha, né? Agora você vai casar com um moço que tem muito dinheiro, mas ele é pobre. Aquela outra que casou com um pão morreu de fome, né? Porque ele era muito bonito, mas vagabundo, que Deus me livre. Não funciona. Então você tem que conhecer a família, a capacidade que o moço tem de iniciativa, a menina, se ela é forte, se ela tem intuições. A mulher é sempre tímida e atrevida. Ela chega e puf, depois ela foi encolhe. É o jeitinho delas, né? Ou então ela chega encolhidinha e depois puf. É ou não é? Os casados, eles têm medo de falar, mas pode falar que é assim mesmo. É tímida e atrevida. Atrevida no bom sentido, né? Ela chega e pá, depois ela encolhe. Não. Ou então ela já chega toda assim macia, depois puf. Eu sempre estou preparado para não nocautear. Ela intromete muito. Mãe também é assim. Mãe intromete demais da conta na vida da gente. Deus me livre. E a mulher é um pouco de mãe também. Intromete muito, atrapalha muito. Os moços poderiam ler aquele livro Castração e Fúria Masculina, de Eugênio Munique. Muito bom. Falo, imagem sagrada da sexualidade. As minhas também podiam ler.
Eu estou lendo um livro lá sobre mulher, eu ainda não li todo, não posso falar. Se ele for aquilo que eu estou pensando, eu vou indicar para as mulheres. Mas depois troca. As meninas leu dos homens, os meninos da mulher. Mas eu queria terminar, que meu tempo já esgotou. Observe muito. Não adiantem as coisas. Domine o instinto. A outra coisa séria. Padre, por que Deus fez sexo uma coisa tão gostosa que não pode fazer? Não, pode, ué. É só saber fazer. Tudo na vida é assim. É saber fazer. Tudo fora de hora, fora de medida, não funciona. O esquema que eu passo é sempre esse. Pessoa certa, hora certa, lugar certo, medida e ritmo. Vamos decorar? Hora certa, lugar certo, e ritmo certo. Hoje vocês não respeitam quase nenhum desses. Casa com a pessoa errada, fora de hora, fala e faz coisa fora de lugar. Imagina fazer sexo dentro do carro, o mais nojento do mundo, né? Atrapalhado, não tem lugar para isso. Atrás da igreja também se faz. Em qualquer lugar eles fazem. Um dia desse tive um lá que eu pensei que ele fosse ter relação sexual dentro da igreja na hora da missa. Quase que eu parei, mas aí fica feio para mim, né? Que coisa indecente, não tem juízo nenhum, ele é louquinho de tudo. Outra coisa que você precisa tomar muito cuidado hoje é com a sexo anal. Hoje está na moda fazer isso, mas que negócio é esse? Virou bicho mesmo. Virou bicho feio. Ontem um moço foi saindo da igreja, grudou a moça por trás assim, uma macaquinha assim. Mas que coisa indecente. E ninguém fala nada. Já é qualquer coisa atrapalhada na cabecinha dele. As mulheres precisam se respeitar mais, viu? As mulheres estão... Porque é a mulher que manda no mundo. A mulher que manda no mundo. Se a mulher é correta, o moço gira, gira, gira. E o moço é danadinho. Ele testa a moça para ver se ela se entrega. Se entregar, eu aproveito. Se não entregar, essa é boa. Que safado, hein? Se ela não se entrega, fala, essa aqui serve, essa aqui é boa. Ele gosta daquela uma mais brava. Mas elas hoje estão tão bobinhas que elas caem na primeira. E ele testa. Então você não me ama. Fala, eu amo. Vai, tonta. Então você precisa tomar muito juízo na família. Outra coisa, castidade exige ambiente. Com filme pornográfico, piada suja em casa, pouca roupa, não vai aguentar castidade. Castidade exige um ambiente próprio. É Deus em primeiro lugar, respeita a pessoa humana como filha de Deus, e filmes bons tem que ter um juízo. Até livro sobre sexualidade, a gente não lê de uma vez. Lê um pouco, depois sai, dá uma volta, reza, amanhã lê outro pouco. Porque você vai lendo aquilo, vai introjetando, você vai ficando só com aquilo, os instintos gritam por ali. Nós estamos todos mais ou menos alimentados. Se eu começar a falar aqui de carne assada, de molhos, daqui a pouco todo mundo babando. Não é assim? Saliva, concorda? O instinto vai naquela direção. Outra coisa, você deixa salivar para depois não comer. Aí você baba. Sexo é a mesma coisa, você estimula, depois você não dá conta de segurar. Como é que está assim na estrada? Experimente os freios, não é assim? Desce freado já. Você deixa desenfrear, depois vai... Ó, que caiu na banguela, mete o pé no breque, vai virar? Vai capotar. Então precisa já controlar antes. Controlar muito a castidade está na cabeça. E é uma conveniência. Castidade não é castração. É um juízo, um equilíbrio para fazer as coisas com a pessoa certa na hora certa. Onde que está o risco maior? Além dos sentimentos, etc. mais, a criança. A criança tem que sentir certeza de que nasceu do amor de Deus e do casal. Quem nasceu por acaso não se acha na vida. Tem uma revolta muito grande. Vocês estão brincando com coisa séria. Eu até falo que Deus fez duas loucuras. Entregar filho para vocês e a igreja para nós. Né? Não é verdade? Uma coisa tão boa, ele entrega assim para vocês. Ele acreditou em nós. Deus acreditou em nós. Agora, não ser de confiança de Deus também é muito sacanagem, hein? É gente muito ruim. Então, vê se vocês equilibram o namoro. Leiam a respeito do assunto. Não tenham pressa. Outra coisa, o ser humano precisa desenvolver a espiritualidade, a intelectualidade. Aí você guarda a castidade muito bem. Quando você tem que estudar, você tem que dançar, tem que cantar, as artes também ajudam muito. Desenvolver o ser humano para não virar bicho, ficar só pensando em sexo o dia inteiro. Isso é muito ruim.
O ambiente é muito importante, a leitura, o desenvolvimento, respeito e, sobretudo, respeito para a criança. Agora vai a frase de Jesus Cristo. Quem escandaliza uma criança, é melhor amarrar uma mó no pescoço, uma pedra desse tamanho, e se pinchar na água. Sobra alguma coisa? Não sobra. E nada escandaliza mais uma criança do que ter nascido de repente. Nasceu de um cruzamento. É um escândalo maior do mundo. Nosso tempo venceu e eu não posso falar mais nada. Valeu! Nossa Senhora, agora eu quero uma respostinha de vocês. Alguém fala alguma coisa que mexeu com você, que valeu a pena? Hein? Tudo? Uma pensada assim. Fiz com vocês, se vocês quiserem. O que mais? Mais de longe. Fica, vê mais devagar. Não vai com muita sede ao pote que você afoga. A dependência do rapaz com a família é uma desgraça do mundo, que ninguém conseguiu vencer isso até hoje. Que ninguém assim. O geralzão, tem quem venceu. O que mais? A riqueza da mulher é uma riqueza enorme, é presente de Deus, cara, para nós, e nós jogamos fora, porque a mulher não é só para quem casa, né? Eu lido com homens e mulheres, a riqueza das mulheres é a nossa força, não é só de namoro e casamento, não, é a nossa força, e nós jogamos fora e falamos mal. Um dia eu falei no sermão, pode estender um pouquinho mais? Está fazendo a hora, mas eu vou. Falei no sermão o seguinte, que o homem só olha a mulher como sexo. Ele não vê a mulher como riqueza, como irmã, como pessoa humana que nos completa. Ele não vê isso. Falei tudo direitinho lá, com mais tempo que hoje. Cheguei numa loja, eu vi que a moça saiu lá e falou comigo. Eu já estava sendo servido. Padre, vem cá. Eu fiquei num cantinho e falou assim, fala mais aquele negócio que você falou. E explicou assim, né? É muito bom para nós saber que nós somos respeitadas como pessoa. Porque a mulher é vaidosa, mas ela é ingênua. Ela é vaidosa assim para a gente falar que bonita só. Ele já vai, puf! Não, isso eu não quero. Ela não quer ser explorada. Mas elas provocam. Agora o homem é bobo, ele não sabe apreciar e ficar sem experimentar. E o homem é outra coisa. A mulher, assim, ela abraça, carinhosa, e ela fica satisfeita. O homem não. Se começou a abraçar, ele já quer chegar no orgasmo. Ele é diretão. E ele não entende isso de jeito nenhum. Mas hoje não dá tempo. Mais uma coisinha. Depois vamos embora. Mais uma. O que eu falei satisfez? Despertou interesse? Não façam bobagem, não jogue a vida fora. Casar com a pessoa errada, na hora errada, é quase suicídio. Ter filho indesejado é um dramalhaço. Então cuidem-se. Mais um. Momento certo, pessoa certa, lugar certo, isso é fundamental para tudo. Tá bom, depois os casados têm os testemunhos deles, certo, né? E eu falei tudo isso baseado no que a igreja escreve, no que os médicos falam, que eu escutei, nos congressos que eu fiz sobre o assunto, no que eu li, mas fundamentalmente no que eu vivi, no que eu escutei. É o que eu escutei dos outros, né? E acompanhei. Eu acompanhei esse povão todo. Ontem eu estava em São José, no encontro de casais. Todo o pessoal que estava lá foi gente que eu batizei, que eu fiz o casamento, gente minha, tudo de pé, porque levou a sério. Está tudo bem, os filhos são grandes, beleza. Agora os filhos deles estão fazendo o curso. Aí eu vou lá falar para eles. É uma beleza.